Salve, salve, meus queridos, tudo certo? Vamos lá para nosso aulão desafio aqui, resolver umas questõezinhas de física topzera com vocês aí do fantástico mundo do PISM-1. Vamos nessa? Bom, vou virar a câmera aqui para vocês. Vocês têm o material aí, né, disponível. Então tá tudo certo, tá tranquilo, tá favorável. Vamos começar aqui com as questões objetivas. Essa primeira questão aqui, ela diz o seguinte, ó. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro normalmente é realizada com uma velocidade média de 60 km por hora e tem duração de 3 horas entre suas respectivas rodoviárias. Uma estudante fez esta viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem, mas devido ao engarrafamento na entrada da cidade, na entrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, a estudante demorou mais 2 horas. Então, qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pela estudante? Bom, meus queridos, eu vou virar a câmera aqui outra vez, vou ficar nesse bate-volta aqui com a câmera para a gente explicar. É um exercício bem trivial, clássico de PISM, que está abordando o conceito de velocidade média. Como é que você vai calcular a velocidade média? Olha, você vai pegar o ΔS e vai dividir pelo ΔT. Pô, professor, mas eu tenho que contar o tempo que ficou parado ou não tenho que contar o tempo que ficou parado? Meu querido, fique esperto, porque se você não computa esse tempo, vai ter lá como uma das opções para você marcar, tá? A velocidade média, ela não quer saber o que aconteceu ao longo do caminho. Se você ficou parado, se você parou para almoçar, né, em algum lugar, se você freou um pouquinho, se você acelerou em algum momento para fazer uma ultrapassagem, não importa. Então, você vai pegar a distância total daqui de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro e dividir pelo tempo total que você gastou, incluindo as paradas. Bom, então vamos colocar isso aqui na questão. Como que vai ficar? Bom, a velocidade média que eu preciso encontrar é simplesmente o ΔS daqui de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro dividido pelo tempo. Bom, com relação ao tempo, tá tranquilo. Por quê? Porque ela falou que ela relatou, né, que após 2 horas de início de viagem, então, ou seja, 2 horas já passaram. Devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Opa, 30 minutos vale meia hora. E só depois disso que ela foi liberada e a estudante demorou mais 2 horas até chegar à rodoviária no Rio de Janeiro. Ou seja, foram 2 horas, né, até chegar à rodoviária, mais 2 horas no início da viagem, com mais meia hora parada. Então, 2 com mais 2, 4 horas, com mais meia hora, 4 horas e meia. Então, esse tempo aqui, ó, são 4 horas e meia, 4,5, né? Já passando tudo para horas. Agora, a questão é o seguinte, professor, mas quem que é a distância de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro? Bom, você poderia calcular essa distância pelas informações iniciais. Ele falou para você aqui, ó, que a velocidade, geralmente, essa velocidade média são de 60 km por hora e que essa viagem dura cerca de 3 horas. Então, eu posso encontrar esse ΔS simplesmente pegando aquela velocidade média e multiplicando pelo tempo normal que é gasto. Então, eu concluo aqui, ó, que esse ΔS vai ser igual a essa velocidade. Normalmente, vale 60 km por hora, vezes o tempo normal, que seria de 3 horas, seriam de 3 horas. Então, a distância, mais ou menos, aí entre as duas rodoviárias, vai valer 180 quilômetros. Pronto. Encontrada essa distância, a gente joga ela aqui. Então, vai ficar 180 quilômetros dividido por 4 horas e meia. E aí, você fazendo a continha, 180 quilômetros dividido por 4 horas e meia, nós vamos encontrar 40 quilômetros por hora. Topzera na balada, nós temos isso aí? Temos no fantástico mundo da letra D de dominado aí, ó, que você sabe tudo de velocidade média. Beleza, meus queridos? Então, uma questãozinha bem tranquilinha aí, clássica de velocidade média, não é a primeira vez que aparece questão abordando esse assunto nas provas objetivas do PISM, então tem que ficar bem atento com isso aí, beleza? Vamos para a nossa
questão 5 no material que vocês receberam aí, questãozinha 5, top na balada aqui, ó, vamos ver o que ela está falando? Bom, ela disse o seguinte, a mecânica clássica, né, ou mecânica newtoniana, ela permite a descrição do movimento de corpos a partir de leis do movimento. A primeira lei de Newton para o movimento, a chamada lei da inércia, tem como consequência o quê? Bom, já leu esse enunciado, o que você já tem que trazer toda à tona? As leis de Newton na sua cabeça. A primeira lei de Newton, assim como a terceira, elas são leis conceituais. Ela não tem uma forma como a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual ao produto da massa do corpo vezes a aceleração que ele vai adquirir. Mas não ter fórmula não significa dizer que é simples o conceito disso daí. Então vamos dar uma olhada e aí a gente vai analisar alternativa por alternativa para vocês recordarem desses conceitos importantes. Vamos lá? A primeira está falando o seguinte, ó, letra A. A letra A diz que se um determinado objeto se encontrar em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Pois é, meu querido, o problema é que dá vontade de marcar que isso é verdade, só que isso é mentira, tá? Professor, mas como não? Se está parado, não tem nenhuma força atuando nele. Não é isso. Não é isso que o senhor Newton quis dizer, tá? Se um corpo estiver parado ou em movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças que atuam sobre o corpo é que vai ser nula, tá? A resultante. Por exemplo, eu estou parado aqui, né, no meu referencial, no referencial da minha casa, na verdade aqui, referencial aí da tela do seu computador, eu estou parado. Isso significa dizer que não tem nenhuma força atuando em mim? Olha só que mentira, olha, a Terra me puxa para baixo, olha, tem a força-peso, eu estou sentado na minha cadeira, a cadeira está exercendo uma força normal aqui em mim. Então, dizer que um corpo está parado não significa dizer que não atua força nele. Significa dizer, né, que a resultante dessas forças tem que dar zero. Beleza? Então, tome muito cuidado. Atuar força num corpo é uma coisa. Agora, se essa força resultante vai dar zero ou não, é outro departamento. Tá bom? Aqui, ó, posso fazer outro exemplo. Vou pegar aqui a minha caneta, vou fazer uma força nela. Estou fazendo uma força aqui na minha caneta. Beleza, aqui, ó. Estou fazendo força até pressionando aqui, ó. Tá vendo? O meu dedo aqui pressionado. Aí ela está parada no referencial seu. Ou seja, fazer força no corpo não significa dizer que necessariamente ele vai entrar em movimento. Então a letra A está errada. A letra B diz que se um objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força. E assim que essa força cessa, ou seja, cessar é acabar, né? Termina, né? Assim que essa força termina, o movimento também termina, o movimento também cessa. Meu querido, essa letra B está te explorando, né, a visão aristotélica. O Aristóteles que acreditava nisso. O Aristóteles foi um camarada fantástico, né, que contribuiu muito para a natureza, mas nessa parte aí de estudo dos movimentos, a visão dele era muito simplória. Ele acreditava que para um corpo se movimentar era necessária a atuação de uma força, mas na verdade nós sabemos que não é bem assim, tá? Eu preciso fazer força para, por exemplo, tirar um corpo do repouso ou alterar a velocidade do corpo, mas para manter não é necessário. A dificuldade da visão aristotélica está no fato de entender que compreender que o atrito, que é a força que estava dificultando o corpo a continuar se movimentando. O atrito fazia com que o corpo parasse, tá? Estava fazendo o corpo parar. Então, essa que é a chamada visão aristotélica. Então, ele está mentindo, não é isso. Então, se eu empurro um corpo, ele se move. Se eu parar de empurrar, ele vai parar. Ele só vai parar por conta do atrito. Então, fiquem espertos, está errado por conta disso, beleza? Essa é a visão aristotélica, assim chamada. A letra C fala que se a soma das forças, opa, começou a apresentar o somatório das forças, ou seja, para a gente ir para as forças, para a chamada força resultante, se a soma das forças que agem no objeto for nula, em outras palavras, se a força resultante for nula, ele estará com uma velocidade constante ou parado em relação ao referencial inercial. Partiu para o abraço, meu querido. Com certeza, gabarito, letra C. Lembrando que os referenciais inerciais são aqueles referenciais nos quais as leis de Newton são válidas. Tá bom? Então é isso mesmo. Dizer que a força resultante é igual a zero significa dizer que eu não
vou alterar o estado de movimento do corpo, seja ele, né, o estado de movimento, seja ele em repouso ou seja ele em movimento retilíneo uniforme, porque nessas duas situações você não está mudando o vetor velocidade do corpo. Se estiver em movimento, e no caso parado, a velocidade é zero, então não tá sendo alterada, beleza? Agora vamos dar uma olhada por que a D e a letra E estão erradas. Bom, a letra D diz o seguinte, ó, se um objeto se deslocar com uma velocidade constante, em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como estando parado, né? Claro que não, meu querido, pode sim, tá? Lembrando que movimento e repouso são coisas que dependem do referencial. Então imagina um estradão reto. Você está lá a 100 km por hora. Se um outro carro ficar ali paralelo com você, também a 100 km por hora, ele vai te ver parado, ou seja, o seu carro estará parado em relação ao outro carro. Então, movimento e repouso são coisas que dependem do referencial. Fiquem espertos com relação a isso aí. E, finalizando essa aqui, a letra E diz o seguinte, ó, se um objeto estiver com velocidade constante em relação ao referencial inercial, a soma das forças que atuam sobre ele não é nula. Tá vendo que ela está contrariando a letra C? É mentira, ora, se o vetor velocidade for constante, a força resultante tem que ser zero, porque se houver força resultante, vai ter aceleração no corpo. E aí, o que a aceleração faz? Muda a velocidade. Então, ela vai deixar de ser constante, beleza? Então, o gabarito dessa aqui, fantástico, muda da letra C de cinemática, né, que é um exercício aí, né, quer dizer, esse aqui nem é de cinemática, esse aqui é de dinâmica, né? Mas C de confiança, então. Fica aí para você, C de confiança, beleza? Bom, a questãozinha 6, ela diz o seguinte, ó, deixa eu centralizar aqui para vocês verem. Para entender a importância do uso do capacete, considere o exemplo de uma colisão frontal de um motoqueiro que tem uma massa de 80 kg com o muro. Nossa Senhora, que desastre. Suponha que ele esteja se deslocando com uma velocidade de 72 km por hora, quando é arremessado em direção ao muro na colisão. Ixi, Maria, complicado, hein, a situação aqui pro coitado. E aí, o que ele falou? Suponha que o tempo de colisão dure 0,2 segundos, até que ele fique em repouso, e que a força do muro sobre o motoqueiro seja constante. Beleza. Qual que é o valor dessa força e quantos sacos de cimento de 50 kg é possível levantar com velocidade constante, né, com essa tal força? Bom, meu querido, aqui ele está te cobrando muita coisa bacana dos princípios básicos da dinâmica, tá? A primeira coisa, e a UFJF gosta muito desse assunto, tá? Impulso, quantidade de movimento, tem que ficar muito esperto a esses conceitos. Está te cobrando o teorema do impulso, para começar, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Só tomem cuidado que quantidade de movimento e impulso são vetores. Então, a variação de um vetor é simplesmente pegar o final menos o inicial. 3 menos 2 dá 1. Muita calma nessa hora. Você tem que ver para onde aponta. Mas nesse caso vai ficar fácil. Por quê? Porque a velocidade final é zero, porque ele colidiu com o muro e parou no muro. Então, a velocidade final sendo zero, significa dizer que o impulso em módulo ele vai valer a mesma coisa que a quantidade de movimento inicial. Então, vamos botar isso aqui no papel, e, ó, virando a câmera aqui de novo para vocês. Então, o que eu posso falar? Olha, o módulo do vetor impulso, trabalhando com módulo, né, já que são vetores, tem que ser igual ao módulo do vetor variação da quantidade de movimento. Só que essa variação, tudo que é variação é final menos inicial, tá? E a final é zero, porque ele está parado. Se a final é zero, então, ou seja, vai ser simplesmente o módulo do vetor menos que zero, tá? O módulo desse vetor aqui, menos quantidade inicial. Eu poderia colocar aqui na verdade, vamos colocar é o vetor, seria o módulo. Então, seria o vetor que é final menos o vetor que é inicial. Então, vai ter o mesmo módulo que o vetor que é inicial. Portanto, eu posso falar, então, aqui, que o impulso, já vou tirar a setinha em cima, é igual a simplesmente o módulo do vetor quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial que ele tinha. Pronto, vamos encontrar o impulso com isso daqui. Vamos fazer as contas? Vai ficar que o impulso é igual a massa do motoqueiro, 80 kg, já está no sistema internacional, vezes a velocidade.
A velocidade está aqui, ó, 70 inicial que ele tinha antes de bater no muro, né? 72 km por hora. Mas você, muito esperto, vai dividir por 3,6, né? Nós temos que passar isso para metros por segundo. Então, 72 dividido por 3,6, nós teremos 20 metros por segundo, né? Então, ou seja, vezes 20 metros por segundo. E isso aqui, ó, 2 vezes 8, 16. Então, 80 vezes 20, 1.600 newton-segundo. Esse é o impulso. Tá? Mas ele não pediu o impulso, ele pediu a força. Mas você, muito esperto, sabe que o impulso... Agora, olha só o que eu vou usar. O impulso é a força vezes o tempo. Ó, F vezes ΔT. Poderia ter já substituído tudo ali de uma vez, mas eu estou fazendo por partes para ficar mais didático aqui para vocês, tá bom? Então, vamos substituir aqui. O que nós vamos encontrar? Esse impulso, que vale 1.600 newton-segundos, é igual à força constante que eu vou achar, vezes o tempo que levou para ele parar, que foram de 0,2 segundos, como dito aqui no enunciado, olha lá, 0,2 segundos. E aí eu venho aqui e faço essa continha, quanto que vai dar essa força aqui? Bom, essa força é bem tranquilo, porque 0,2 é a mesma coisa que 1/5. Então, ou seja, seria você pegar o 1.600 e dividir por 5. É a mesma coisa, 1.600. Dividir não, né? Multiplicar, porque 1/5 está do lado de cá. E aí o 5 passa para lá multiplicando. 5 vezes 1.600, 8.000. Ou seja, o muro exerceu nele uma força de 8.000 newtons. Com isso, já dá para a gente eliminar, por exemplo, a letra A, a letra B e a letra E. Só que ele está querendo saber também, com o valor dessa força, ou seja, com esses 8.000 newtons, quantos sacos de cimento é possível levantar com velocidade constante. Aqui, meu querido, eu vou até virar a câmera de novo para mim, para chamar atenção para esse velocidade constante. Porque se você vai levantar com velocidade constante, a força que você tem que fazer tem que valer a mesma coisa que o peso do objeto que você está levantando. Porque se for maior ou menor, vai ter aceleração. E aí a velocidade não vai ser constante. Então você tem que pensar o seguinte, olha, essa força que eu vou fazer tem que ser igual ao peso dos sacos de cimento. Então, ou seja, se eu tenho que fazer uma força de 8.000 newtons, então, ou seja, o peso de todos os sacos de cimento valem 8.000 newtons. E aí eu consigo descobrir agora quantos sacos de cimento. Quer ver só? É bem tranquilinho para fazer essa continha agora. Então, o número de sacos de cimento vai ser o quê? O valor dessa força dividido por quantos sacos de cimento? Pelo peso de um saco de cimento, olha. Mas como que eu calculo o peso de um saco de cimento? É a massa do saco de cimento vezes a gravidade, né? Essa força vale 8.000 newtons. A massa de cada saco de cimento vale 50 quilogramas, está aqui, 50 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade 10. Pronto, vamos fazer essa continha e vamos descobrir quantos sacos de cimento. Ela dá para botar 2 zeros aqui com 2 zeros, vai ficar simplesmente 80 dividido por 5. 80 dividido por 5, nós teremos então 16 sacos. Então, conseguiremos levantar com essa força 16 sacos de cimento. Ou seja, por que ele está fazendo isso? Letra C aqui, ó, de cimento. Por que ele está fazendo essa comparação? Para você ter noção, meu querido, da importância do uso do capacete. Olha só, imagina se você está lá, acontece um desastre desse, ele bate a cara no muro, ou seja, é equivalente a 16 sacos de cimento batendo nele ali. Então é muita força. Tá? É sempre importante lembrar aí do fantástico mundo do uso do capacete. Beleza? Bom, visto essas questões objetivas, agora vamos passar para as duas questões discursivas, topzera na balada. Vamos ver o que elas abordam? A primeira que é a questão número 12, está aí no material de vocês como questão de número 12. Vamos dar uma olhadinha? Virando aqui, e ó, pronto. Ela está falando o seguinte, ó. Numa corrida de 100 metros entre dois atletas, um deles, Bernardo, chega aos 70 metros com uma velocidade de 11 metros por segundo, mas começa a diminuir sua velocidade à taxa de 1 metro por segundo ao quadrado. Ele vai cansando, né? E aí ele começou a diminuir um pouquinho a velocidade lá na reta final.
Quando o Bernardo está na marca dos 70 metros, o outro corredor Cassiano está 10 metros atrás dele, com uma velocidade de 10 metros por segundo, e continua assim até o final da corrida. Opa, nós estamos vendo aqui que trata-se de um exercício de cinemática clássico, né? E aí ele até sugeriu para você, letra A, orientando a origem dos espaços no início da corrida e considerando que o movimento dos atletas seja progressivo, isto é, que eles estão a favor da trajetória, escreva as equações horárias do espaço para cada atleta a partir da situação descrita no enunciado. Muito bacana essa questão, porque ela está misturando um corredor que vai começar a diminuir sua velocidade com uma aceleração constante. Significa dizer que ele está no movimento uniformemente variado, e o outro corredor vai manter aquela velocidade de 10 metros por segundo até o final. Ou seja, o outro corredor está em movimento uniforme. Então, você tem um mu e um move ao mesmo tempo na questão. E qual que era a função horária mesmo do espaço, do mu e do move? A do movimento uniforme é o fantástico mundo do só sorvete. S é igual a esse zero mais VT. E a do uniformemente variado é o só sorvetão meio atrapalhado. S é igual a esse zero mais V0T mais A sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, é isso que ele quer que você monte. Eu percebo que muitos alunos têm dificuldade em montar as funções horárias, porque eles não sabem o que tem que substituir. Toda vez que ele te pedir para montar as funções horárias, você só vai substituir as coisas que são constantes. Você não vai substituir as coisas que são variáveis, ou seja, aquelas que variam. Por exemplo, o S varia em função do T. À medida que o tempo vai passando, eu vou mudando qual plaquinha que eu estou, tá? Mas a velocidade inicial, mas essa sua velocidade e sua posição inicial, e no caso do movimento uniformemente variado, da sua aceleração, essas coisas são constantes. Então, só substitua as coisas que são constantes. Vamos lá, então? Bom, vamos pegar aqui, ó, o fantástico mundo. Vou fazer um mini desenho aqui para te ajudar, tá? Como é que funciona? Funciona o seguinte, ó. Eu tenho aqui a pista e para lá é positivo. Então, estou orientando para lá positivamente. Beleza. A origem dos espaços está no início da corrida, ou seja, a plaquinha 0 metros está aqui, no início, e a plaquinha final, onde eles têm que chegar, é a plaquinha 100 metros, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, seria a plaquinha final 100 metros. Ok. O Bernardo, onde é que está o Bernardo? Aí ele falou para você que o Bernardo, quando o Bernardo está na marca dos 70 metros, então vou botar aqui o Bernardo nos 70 metros, vamos chamar de B de Bernardo. Quando o Bernardo estiver ali na plaquinha 70 metros, vamos botar a plaquinha aqui, ó, 70 metros. O Bernardo está na plaquinha 70 metros. E o outro corredor, que é o Cassiano, ele está 10 metros atrás dele. Então 10 metros atrás dele, o Cassiano está na plaquinha 60, vou chamar de C de Cassiano. Então a plaquinha aqui que o Cassiano se encontra seria a plaquinha 60 metros. Beleza, já tenho as plaquinhas iniciais a partir desse enunciado aqui, tá? Bom, ele te deu as velocidades. Esse aqui, que é o Cassiano, ele vai continuar viajando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Agora, esse aqui, o Bernardo, ele chegou nos 70 metros com uma velocidade de 11 metros por segundo, mas ele vai começar a frear, ou seja, para ele frear, a aceleração tem que estar contrária à velocidade. Ele vai começar a frear com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, está anotado todos os dados aqui. Então, como que eu vou montar essa função horária? Vou começar para o Bernardo, tá? O Bernardo, ele está desacelerando. Então, a fórmula para ele seria do tipo só sorvetão meio atrapalhado. Tá vendo? Numa prova aberta, escreva para ele a fórmula, a função horária que ele está te pedindo para montar. Porque aí você já está mostrando para o camarada que você sabe quem é a função horária do espaço do movimento uniformemente variado. E agora é só substituir os dados. Como é que vai ficar? Bom, esse é igual. Você só vai substituir as constantes. Quem que é a posição inicial dele? De acordo com esse momento aqui, dito no enunciado, a posição inicial dele é 70. Então, vale 70 mais quem é a velocidade inicial dele? 11 metros por segundo. Positiva, porque ele está a favor da trajetória. Olha só, ele disse que o movimento é progressivo dos dois. Então, seria mais 11t
mais 11t. Quem é a aceleração? Ele está freando, então, nesse caso, como o movimento é progressivo, essa aceleração seria negativa. Então, seria aceleração que vale 1 metro por segundo ao quadrado, dividido por 2, 1 dividido por 2, meio. Então, menos meio t ao quadrado. Pronto, está aí. Montamos a equação horária para o Bernardo. Vou até chamar aqui, ó, vou botar um Bzinho aqui embaixo. SB é a função horária, né, do Bernardo, a equação horária dele. E do Cassiano? Bom, o Cassiano vai ficar com velocidade constante, então seria S do Cassiano tem que ser igual a S0 mais VT. Olha lá, só sorvete. Ele não está em movimento uniformemente variado, ele está em movimento uniforme, tá? E aí, substituindo aqui, vai ficar que o S do Cassiano é igual. Quem é a posição inicial dele? De acordo com esse momento, ele estava a 60 metros. E a velocidade constante dele, positiva, porque o movimento dele é progressivo, então mais 10t. Pronto, tá aí, montado as funções horárias como ele me pediu. Beleza? Agora, o que ele está perguntando para você na letra B? Na letra B, ele diz assim, ó, que distância que o Bernardo percorrerá em 2 segundos de corrida, após começar a diminuir a sua velocidade? Olha, nós já temos a função horária do Bernardo aqui. Então, vamos jogar o t igual a 2 segundos, que aí eu vou saber para qual plaquinha que ele vai estar. E aí, descoberta essa plaquinha, a gente vai conseguir descobrir quanto que ele andou. Então, vamos fazer isso. Ó. Eu vou jogar exatamente essa informação aqui. Então, vai ficar aqui, no instante 2 segundos, depois que ele começou a frear, para onde que o Bernardo vai? Bom, SB é igual a 70 mais 11 vezes t, mas eu não quero saber 2 segundos depois. Então, agora eu vou jogar o t igual a 2. Menos meio vezes t ao quadrado. Menos meio vezes o t, que vale 2 segundos ao quadrado. Vou ser muito esperto, vai fazer essa continha. Será quanto que vai dar a plaquinha que o Bernardo vai estar 2 segundos depois que ele começou a frear? Bom, 2 ao quadrado, 4 vezes meio, vai dar 2. 11 vezes 2 vai dar 22, menos 2, 20. Então, 70 com mais 20, 90. Ou seja, 2 segundos depois, ele foi lá para a plaquinha 90. Então, peraí, se ele está lá na plaquinha 90, a resposta seria 90? Não, porque ele está te pedindo quanto que ele andou nesses 2 segundos. Então, olha só, o quanto que ele andou nesses 2 segundos. No instante zero, ele estava na plaquinha 70 metros. 2 segundos depois, ele foi para a plaquinha 90 metros. E aí você, muito esperto, já viu que o quanto ele andou aqui, ó, é esse ΔS. E isso aqui vai coincidir com o ΔS. O ΔS nem sempre dá o quanto ele andou, né? Porque se houver inversão no sentido da trajetória, aí o ΔS não coincide com o quanto ele andou. Mas nesse caso, como ele não inverteu, tá? Ele só seguiu aqui freando, então o ΔS vai coincidir com quanto ele andou de verdade. Então, seria 90 menos 70, nós temos aí que ele andou nesses 2 segundos freando 20 metros. Essa é a resposta correta para a alternativa B de bola. Tá bom? Top demais aqui, ó. E a última, que é mais topzera na balada ainda, o que ela está perguntando? Quem ganhou a corrida? Olha só o que está escrito aqui, ó. Quem ganhou a corrida? Justifique com cálculos. Meu querido, justificar com cálculos não é você chegar lá na hora da prova e você vira para ele e fala: ah, quem ganhou a corrida foi o Bernardo. Tá vendo? Tem gente que às vezes vai lá e coloca só um nome. Ah, vai que ele vai me dar alguma coisa e não vai te dar nada, tá? Tá escrito para justificar com cálculos, é uma questão discursiva. Não é simplesmente você, ah, eu acho que quem ganhou foi o Bernardo. Não, eu acho que quem ganhou foi o Cassiano. Não é assim. Você tem que argumentar, beleza? Se não, colocar lá o nome. Quem ganhou foi o Bernardo. Quem ganhou foi o Cassiano. É a mesma coisa de deixar em branco. Então, fiquem espertos com isso aí, beleza? Então, vamos lá. Quer dizer, antes de virar a câmera aqui outra vez, é interessante já mostrar qual que é o raciocínio. Olha só, você já tem as duas equações horárias, e você sabe que a corrida não vale 100 metros? Então, olha, vamos descobrir quanto tempo cada um gasta para chegar lá nos 100 metros. É até mais fácil a gente usar do Cassiano, porque o do Cassiano é uma função do primeiro grau, é movimento uniforme, é só sorvete. Então, vamos tentar descobrir quanto tempo que o Cassiano vai gastar para chegar lá. Porque depois que eu tenho esse tempo, aí o que eu vou fazer?
olha, vamos jogar esse tempo na equação do Bernardo, para ver se ele vai passar da plaquinha 100 metros nesse instante, ou se ele está antes da plaquinha 100 metros. E aí eu consigo comparar quem ganhou a corrida. Quer ver só? Bom, vamos lá. Vou pegar aqui, vamos jogar na equação do Cassiano aqui, ó. Vou descobrir na equação dele quanto tempo que ele vai gastar para completar a corrida. Olha, a corrida termina lá na plaquinha 100 metros, porque a corrida não é uma corrida de 100 metros. Então vamos jogar aqui o S do Cassiano igual a 100. Então vai ficar 100 metros, que é onde ele tem que chegar, é igual a plaquinha inicial dele, 60, né, mais 10t. E aí você vai fazer essa continha aqui, vamos descobrir quanto tempo que ele leva para completar a corrida. É fácil, né? Movimento uniforme aqui, ó. 60 passa para lá subtraindo, 100 menos 60, 40. E depois o 10 dividindo. 40 dividido por 10, 4 segundos. Claro, né, meu querido? Se ele está 10 metros por segundo aqui, ó, em 1 segundo ele vai para 70, mais 1 segundo para 80, mais 1 segundo para 90, mais 1 segundo ele vai para 100. Então, de fato, 4 segundos que ele vai gastar, tá? Dá para fazer de cabeça, mas numa prova fechada, numa prova aberta, você tem que mostrar isso aqui para ele. Agora vamos ver, será que o Bernardo conseguiu passar da plaquinha 100 nesses 4 segundos? Vamos jogar os 4 segundos aqui na equação do Bernardo, ué. Por quê? Se eu perceber que der uma plaquinha menor do que 100, então, opa, o Cassiano chegou primeiro. Agora, se eu jogar o 4 segundos aqui e der uma plaquinha maior do que 100, significa dizer que nesse instante, quando o Cassiano chegou lá, o Bernardo já tinha chegado há mais tempo antes dele, tá? Quer dizer, tinha chegado antes dele, eu falei há mais tempo, né? Ele já tinha chegado antes dele, então ele que foi o campeão. Então, vamos jogar aqui, ó. Vai ficar que o S do Bernardo é igual a 70 mais 11t. Quem que é o T que o Cassiano gasta para chegar lá? 4 segundos. Então, vou jogar 4 segundos aqui. Menos meio vezes o T ao quadrado. E o T vale 4 segundos ao quadrado. Bom, vamos fazer a conta aqui, ó, e vamos ver quem ganhou. Bom, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes meio, nós temos 8, né? 4 vezes 11, 44. Então, 44 menos 8, nós vamos para 36. 36 com mais 70, nós vamos para 106. Ou seja, quando o Cassiano chegou lá, o Bernardo já estava na plaquinha 106 metros. Portanto, concluímos que quem ganhou a corrida foi o Bernardo, porque ele já tinha passado. Então, mesmo ele tendo perdido fôlego aqui no final, né? Porque ele falou que ele começou a diminuir a velocidade a uma taxa, mas ainda assim não foi o suficiente para que o Cassiano ultrapassasse ele, tá? Então, o campeão foi o Bernardo, né? Bernardo campeão, vamos botar aqui assim, ó. Bernardo foi campeão. Pronto. Campeão. Tá aí. Pronto, respondido e justificado com cálculos. Beleza, meus queridos? Top demais. E agora a nossa última questãozinha aqui, linda, maravilhosa também, abordando outro assunto muito, 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 muito querido de PISM, que é o conceito, né, da conservação da energia mecânica, meu querido. Não pode esquecer. Esse é um tema também muito recorrente nas provas do PISM, tá? Conservação da energia mecânica. Professor, o que era a energia mecânica mesmo? A energia mecânica é a soma de todas as energias, né, do corpo, a cinética, mais a potencial gravitacional, mais a potencial elástica. Isso não significa dizer que você vai ter as três o tempo todo. Por exemplo, a elástica é a da mola, tá? Pô, mas não tem mola nesse problema. Então, não tem potencial elástico, ué. Simples assim, tá? A potencial gravitacional é da altura e a energia cinética é a energia do movimento. Então, vamos dar uma olhada? Virando aqui de novo a câmera, ficou assim, ó. Numa montanha russa, um carrinho de 300 kg de massa, ele é abandonado do repouso. Opa. Abandonado do repouso, eu sei que informação é essa. A velocidade inicial dele era zero. Tá aqui, ó. Ele não vai te falar a velocidade inicial dele é igual a zero. Ele te falou que ele foi abandonado do repouso. A partir dessa informação, você já tinha que concluir isso. Bom, beleza, prossigamos. Aí depois ele disse o seguinte, deixa eu tirar essa caneta aqui que tá cheio de caneta aqui me atrapalhando. Pronto. E aí como é que funciona? Ele disse o seguinte,
Ele partiu do repouso de uma altura de 5 metros. Então, tá aqui, ó. Ele já escolheu o nível de altura. Olha, o referencial, ó, o nível de referência, assim chamado aqui, ó, nível de referência. Porque eu preciso do nível de referência para medir a altura. Nível... Deixa eu tirar as canetas. Nível de referência. Tá? Essa é a nossa referência. Pronto. Então, todas as alturas serão medidas a partir aqui, desse nível. Ok. E aí, o que ele disse depois? Considerando que o atrito seja desprezível, opa, aqui que está te falando que a energia vai ser conservada, meu querido. Aí, na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica é conservada. O que são forças dissipativas mesmo? Né? É o caso tipo do atrito, né? São forças que vão roubar energia. Tanto é que quando você empurra uma caixinha no chão aí da sua casa, por exemplo, você vê que ela para. Por quê? Mas cadê aquela energia cinética que ela adquiriu? O atrito roubou, tá? Geralmente é transformado para energia térmica. Então, ou seja, se não tem atrito, a energia mecânica vai ser conservada. É o fantástico mundo do EMEC. EMEC, né? Então, vamos lá, vamos brincar de EMEC aqui. Como que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Perguntas: qual o valor da velocidade do carrinho no ponto B? Olha, se não tem atrito, o EMEC que ele vai sair lá do ponto A tem que ser igual ao EMEC do ponto B. Então, eu vou usar isso como argumento aqui, ó. O EMEC que ele vai chegar ali embaixo no ponto B, o EMEC B, tem que ser igual ao EMEC que ele saiu lá de cima do ponto A. A energia mecânica do ponto A. Só de você escrever isso aqui lá na prova, nossa senhora, você já está muito bem na fita. Porque você está mostrando para ele que você sabe aplicar a conservação da energia mecânica. Agora, você tem que lembrar quem é a energia mecânica. A energia mecânica é a soma de todas as energias. Eu vou até colocar aqui, ó, como resumo para você. Energia cinética mais a energia potencial, tá? Seja ela potencial gravitacional e elástica também. Pode ter as duas, tá? Por isso que eu vou deixar só assim. Bom, quem que é a energia cinética? A cinética é do movimento. E como que eu calculo ela? mv² sobre 2. Vou botar as fórmulas aqui para você lembrar. E a potencial, nesse caso, da montanha-russa, tá vendo? Não tem mola aqui na parada. Então, não vai ter potência elástica. Essa potencial vai ser só da altura, potencial gravitacional, que é o fantástico mundo do MGH. Tá? Então, MGH, topzera na balada ali. Então, vamos ver. Quem é energia mecânica no ponto A? Tem cinética no ponto A? Não, não tem cinética. Por que no ponto A não tem cinética? Porque ele foi abandonado do repouso, tá vendo? A energia cinética é do movimento. Ora, se ele não tem velocidade, se ele foi abandonado do repouso, não tem cinética. Então, a energia potencial, a única energia que ele vai ter no ponto A é a potencial gravitacional, que é o MGH. Então, eu venho aqui e vou jogar. Ó. A do ponto A é o MGH. Então, vou colocar aqui. E a energia mecânica no ponto B? Quando ele chegar no ponto B, tá vendo? Ele está no nível de referência, então, ou seja, ele está na altura zero. Logo, ali ele não tem potencial gravitacional, mas ele chega ali embaixo com uma velocidade. Inclusive, é essa velocidade que ele quer que eu determine, então ali embaixo ele tem cinética. Então, eu venho aqui, ó, no ponto B, ele só vai ter cinética. M vezes a velocidade do ponto B ao quadrado, dividido por 2. E isso tem que ser igual à energia mecânica lá do ponto A, que vai ser só a potencial gravitacional, m vezes g vezes a altura h do ponto A. Olha só, aqui ó, é até bom você fazer sem substituir os números primeiro, porque aí você já pode perceber que corta massa, olha só. A professor sempre vai poder cortar massa nesses exercícios de energia, meu querido, fica uma dica aqui para você. Sempre vai dar para cortar massa se não aparecer a energia da mola, que é a kx² sobre 2. Se aparecer só a cinética e a potencial gravitacional, sempre vai dar para cortar a massa. Tá? Mas se aparecer a da mola, já era. Não vai dar mais para cortar a massa. Fique esperto com isso aí, beleza? Bom, voltando aqui então, vou passar o 2 para lá multiplicando. Então vai ficar que o VB ao quadrado é igual a 2GH. Pronto, vamos fazer essa continha agora? Vai ficar o quê? Que o VB ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade 10 vezes a altura do ponto A, que vale 5 metros. Já está em metros do Sistema Internacional, topzera. E aí 2 vezes 10, 20 vezes 5, 100. Passa o quadrado em forma de raiz, raiz quadrada de 100, 10 metros por segundo. Olha aí,
Que lindo! Chegamos no fantástico mundo da velocidade do carrinho no ponto B. Top demais. Muito bom, 10 metros. Chega bem rápido, né? Tem que ser rápido, senão essa montanha-russa não vai ser emocionante, não é mesmo? Tem que ser uma montanha-russa emocionante. Agora, na letra B, está te pedindo qual a energia cinética do carrinho no ponto C, que está a uma altura de 4 metros. Então, olha só. Repare que não está te pedindo a velocidade no ponto C. Ele está te pedindo qual a energia cinética que ele vai ter no ponto C. Professor, mas esse é mais simples. É mais simples, por quê? Como ele está te pedindo a energia cinética e não a velocidade, você não precisa desmembrar a energia cinética em mv² sobre 2. Você pode simplesmente deixar a energia cinética, tá? Então é isso que eu vou usar aqui agora nessa letra B. Então vai ficar o seguinte, olha, a energia mecânica que ele vai chegar lá no ponto C, vou aplicar a conservação da energia, ou seja, o EMEC-C tem que ser igual ao EMEC-A. Ah, professor, pode ser igual ao EMEC-B? Pode também, tanto faz, mas eu não quero, o do A é mais fácil, porque aí eu só vou trabalhar com energias potencial, com as potenciais gravitacionais. O EMEC-A, pronto, conservação da energia. Quem que é a energia mecânica no ponto C? É o que eu quero achar aqui, ó. Ele tem cinética? Tem cinética. Então, vai ser energia cinética no ponto C, que é o que ele quer, mais a potencial gravitacional no ponto C, que seria a massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto C. Pronto. Essa é a energia mecânica que ele tem no ponto C, porque no ponto C ele tem velocidade e altura. Então, ele tem as duas. Isso é igual ao do ponto A. Mas a do ponto A é só o mgh, porque ele partiu do repouso. mg vezes a altura h. Pronto, agora é só substituir os dados aqui e a gente chega nessa energia cinética. Ela vai ficar energia cinética mais a massa do carrinho, 300, tá? Vezes a gravidade, 10. Daria até para você passar para o outro lado subtraindo, tá vendo? E colocando o m vezes g em evidência. Vai ficar mais fácil, inclusive. Tá? Mas aqui eu já substituí, então vamos continuar assim. Vezes a altura do ponto C, 4 metros. Tá? E isso tem que ser igual à massa do carrinho, 300, vezes a gravidade, 10, vezes a altura HA, que vale 5 metros. Pronto, vou fazer essa continha aqui e vamos chegar a quanto que é a energia cinética do ponto C. Bom, 5 vezes 3, né, vai dar 15. Então, ou seja, 15 vezes, aqui dá 15 mil. Tá? Aqui vai ficar 4 vezes 3, 12. Aqui vai dar 12 mil. Então, vai ficar 15 mil menos os 12 mil, 3 mil. Então, se eu não errei continha, né, vai dar 3 mil joules. Então, essa é a energia cinética que ele vai chegar lá no ponto C. Uma energia cinética de 3 mil joules. Topzera na balada. Tá? É isso mesmo. Eu não errei continha aqui, não. Agora, na letra C, para fechar, ele te pede qual é a velocidade do carrinho no ponto C. Olha, bem tranquilo, olha. Se na letra B eu já calculei a energia cinética que ele tem, agora é só desmembrar a fórmula lá. Energia cinética é m vezes v² sobre 2. Coloca a fórmula. Vocês estão percebendo que eu estou colocando a fórmula antes de fazer a substituição? Por quê? Porque mesmo que você erre, às vezes, em algum passo matemático, você mostrou a fórmula para ele, você já não vai zerar a prova, tá? Então, tem que mostrar as equações. Substituindo, quem é a energia cinética do ponto C? 3 mil joules. Encontramos ali. 3 mil joules é igual a massa do carrinho, 300 quilogramas, vezes a velocidade no ponto C, que é o que eu quero achar ao quadrado, dividido por 2. Bom, 3 mil com 300 já dá para cortar. Já vamos achar aqui quanto que vai dar, né? Porque depois o quadrado vai passar em forma de raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de... Bom, 3 mil dividido por 300, vai dar 10 vezes 2, 20. Então, vai dar raiz quadrada de 20. Tá? Professor, deixa assim? Não, meu querido, não deixa assim. Você sabe que 20 você pode fatorar. Raiz de 20 dá para fatorar, né? Então, a velocidade no ponto C... vai dar por 2, vai dar por 2, depois vai dar 5, vai dar 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 metros por segundo. Pronto, olha só. Essa é a resposta mais apresentável que você pode deixar lá para ele. Professor, e se eu esquecer disso e deixar raiz de 20 metros por segundo? Bom, meu querido, não está errado deixar raiz de 20. Tá? Vou até virar aqui de novo a câmera aqui para eu poder falar isso com vocês. Não é que ele vai tirar ponto.
mas mostre para ele que você sabe que é mais apresentável, que você sabe fatoração, a sua prova é vista com outros olhos, ele vai ter noção. Mostre o seu talento também na matemática, é isso que os professores de física também querem ver nas provas, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês aí com essas questõezinhas topzera na balada e fico aqui na torcida para que dê tudo certo aí lá no Fantástico Mundo do PISM futuramente. Se cuidem, meus queridos, usem máscara, distanciamento social, nada de festas por enquanto. Já já a gente comemora, beleza? Valeu, abraços eletromagnéticos, físicos por enquanto tá difícil. Fui!